Bom dia, gringas! Como vocês estão nesse começo do mês de dezembro, o mês mais festivo do ano? Eu espero que vocês estejam bem, que ainda não estejam correndo e que tenham tempinho para poder ficar aqui olhando para esse corpo, para a sua saúde, nesse projeto desenvolvido pelas Gringas Fitness. Eu sou Constância Matos, eu sou facilitadora corporal do movimento somático e profissional de educação física. E faço parte do grupo das professoras facilitadoras desse projeto. Hoje a gente vai falar sobre uma parte muito esquecida do nosso corpo, que é o nosso assoalho pélvico. Esse músculo que fica recobrindo toda a parte de baixo da nossa pelve. Ele tem uma função, além de excretora, ele tem a função de sustentação dos nossos órgãos reprodutores, sustentação do intestino, sustentação da nossa bexiga. Então, hoje a gente vai olhar um pouco para esse músculo. À medida que a gente for fazendo os movimentos, eu vou falando um pouquinho mais sobre esse músculo que é tão importante para a saúde do nosso corpo e estrutura do esqueleto em geral, já que, além dessas funções de excretora, ele tem também função importante na nossa respiração e estrutura do nosso esqueleto enquanto a gente se locomove pela vida. Então, a gente vai começar primeiro fazendo a conscientização desse assoalho pélvico. Eu vou começar na cadeira, sentada, para poder fazer a adaptação para quem não pode ir para o chão. Então, a gente vai sentar do meio da cadeira para frente, apoiando muito os pés no chão. E vamos soltar os nossos ombros. Sentir o apoio do assoalho do nosso pé. Sentir o apoio dos isquios, que são os ossinhos de sentar. E sentir essa estrutura que faz esse balanço, pesando um pouco e segurando esses órgãos internos, intestinos, bexiga e órgãos reprodutores. Para quem foi para o chão, a gente deita de barriga para cima, coloca um apoio na cabeça se necessário. Caso o seu nariz se volte um pouquinho para trás no chão, você vai dobrar a ponta do seu tapete ou encontrar um apoio para o melhor posicionamento da sua cabeça. Então, a calota craniana, ela precisa estar bem ajustada. E a gente vai chamar esse corpo para o momento presente, a partir da nossa respiração nasalada. Então, o ar vai sair pelo nariz e vai entrar pelo nariz. Entrada de ar pelo nariz e saída pelo nariz. E quando a gente soltar o ar, essa barriga vem entrando para dentro, como se fosse um elevador. Ela entra para dentro e sobe. Então, mãos nos joelhos, para quem está na cadeira, pés bem assentados no chão. E a gente fecha os olhos por um instante, prestando atenção na nossa respiração. Quem está no chão, mantém os pés apoiados, joelhos dobrados e os quadris. Sente o apoio da pelve em equilíbrio, peso lado direito, lado esquerdo, ombros no chão, braços. Pode trazer essas mãos sobre a barriga para sentir os primeiros movimentos dessa respiração. Depois a gente deixa os braços soltos para quem está no chão, as palmas das mãos voltadas para cima. E presta atenção somente na sensação do movimento respiratório. Então, esse movimento nasalado, ele é um movimento onde o diafragma pélvico
ou o assoalho pélvico está livre e alinhado para se conectar com o nosso diafragma respiratório. Essa conexão, gente, acontece ainda nas 4 primeiras semanas, quando a gente é criança, bebê, embrião, na barriga da mãe. Então, o movimento de alinhamento dessas duas estruturas acontece nas 4 primeiras semanas de vida. Então, é muito importante que a gente alinhe sempre ombros e pelve, para que a gente tenha a saúde do assoalho em dia. Então, se eu tenho essa mania de, durante o dia, sentar sobre o meu cóccix e não sobre os meus isquios, eu vou estar, de alguma forma, tendo problemas na estrutura do meu assoalho pélvico e sua organização. Sentimos, então, esse assoalho pélvico. Sentimos o assoalho dos pés. O alinhamento da pelve, o alinhamento do ombro me traz essa conexão desses diafragmas. E eu só percebo essa saída de ar pelo nariz e a entrada de ar pelo nariz. Então, não racionalize, deixe o seu corpo pensar por você nesse momento. E sente, percebe o movimento do abdômen. Então, quando a gente deixa esse ar sair pelo nariz, esse abdômen vem para dentro e sobe como um elevador. Isso é válido para quem está no chão também. E quando eu solto o ar, deixa a presença, o escaneamento do corpo acontecer. Como está a presença dos meus pés no chão, a presença da minha pelve e o alinhamento com a minha cintura escapular. E percebe se durante a expiração vocês sentem algum movimento nesse assoalho, recobrindo esses órgãos, dando sustentação para eles. Então, é muito sutil nesse movimento. A gente vai experimentar posturas que deixam um pouco mais evidente esse trabalho. Então, a gente, para quem está no chão, vai deixar os joelhos caírem para cada lado. Aqui eu vou fazer uma adaptação na cadeira da próxima posição, que é juntar bem os pés. Caso esteja muito alto a cadeira, você pode estar trazendo almofadas ou bolster para posicionar esses pés. Almofadas altas. Então, a partir desse momento, quem está no chão, deixa os joelhos caírem para a lateral. Cuida para deixar a pelve em equilíbrio. E junta e pressiona os dois pés um contra o outro. Passamos, então, para a segunda postura. Deixa os ombros relaxados, empilhados sobre a pelve e sobre os isquios dessa pelve, assentada. Mantenha ainda os olhos fechados e continua nessa respiração nasalada. Então, quando eu inspiro, o meu abdômen é como se ele inflasse, e quando eu solto o ar, esse abdômen vem para dentro e para cima, como um elevador. Para a sensação do assoalho pélvico aqui ficar mais evidente, a gente vai testar nessa divisão natural do assoalho pélvico, que é a parte anterior, onde se encontram os orifícios da uretra e da vagina,
e a parte posterior, onde a gente tem o orifício anal. Então, a gente vai deixar agora que o movimento do elevador aconteça à medida que eu inspiro, deixando o abdômen inflar, e solto o ar, o elevador desce. Então, eu inspiro, é como se fosse uma sucção para cima e para dentro dessa região e deixa abaixar esse elevador. Mais uma vez eu inspiro, o elevador, uma sucção para dentro e para cima acontece. Eu experimento isso como se eu tivesse um canudo, eu estivesse trazendo um suco para minha boca. E devagar eu venho soltando. Mais uma vez, sempre pensando nessa respiração nasalada. Alinhamento de cintura escapular, cintura pélvica, e continua e perceba essa região recoberta por esses músculos. A segunda postura, a terceira postura, a gente vai deixar uma perna sair do chão ou dos apoios que ela estão, que ela se encontra. No caso de quem está no chão, então deixa uma perna sustentada no chão e a outra a gente vem deixando subir. E aqui a gente encontra essa dobra do quadril e sustenta. Traz o trabalho do pé, deixando que a dobra do tornozelo também aconteça. E volta devagar. A gente vai experimentar do outro lado. Então, deixa o direito no chão e vem trazendo devagar o esquerdo. E veja se lá no assoalho pélvico você sente alguma diferença. Aqui entra nessa sustentação nosso cinturão abdominal, nosso core. Traz o trabalho dos tornozelos, puxando todos esses dedos na direção da sua canela. Sustenta. Caso seja difícil essa sustentação, a gente só pressiona os nossos pés contra o outro e continua na respiração, deixando que o elevador natural respiratório aconteça. Então, eu inspiro, expando esse abdômen, solta o ar. Esse abdômen vem para dentro e para cima. A mesma coisa lá com a região perianal. Então, eu venho soltando o ar. Esse elevador vem acontecendo. E ao inspirar, esse abdômen expande e eu relaxo essa região. Quando eu falo relaxar, não é o objetivo de comprimir nada, é de encontrar a tonacidade adequada para que esse trabalho aconteça. Porque muitas vezes a gente acha que o nosso assoalho pélvico está precisando ser fortalecido. E, na verdade, ele precisa ter uma tonicidade adequada, ao mesmo tempo ter uma elasticidade. Então, segundo o IBGE, 3 entre 10 mulheres têm alguma queixa de incontinência urinária. E esses dados são bem recentes. Há 2 anos atrás, esse estudo foi feito. Então, 15 milhões de brasileiras têm queixa, segundo o IBGE. E essas queixas variam de pequeno
escape por tosse, espirro, gargalhadas ou por esforço físico. Então, essa reeducação desse trabalho, principalmente pensando nessa conexão do diafragma do assoalho com o diafragma respiratório, é importante quando a gente pega uma cápsula. E a gente, assim, passa para a nossa seguinte posição. Então, a gente vai deixar agora a cadeira de frente. Vai trazer o pé fora da câmera. Vai trazer o pé para fora, na largura do tapete de vocês, para quem não pode ir para o chão. Então, a gente vai deixar o nosso corpo cair e o nosso pubis vem para frente, deixando o contato maior com o sofá ou com a sua cadeira aí. Os braços podem estar na cadeira à frente ou atrás das pernas. A gente vai soltar a cabeça com o objetivo de relaxar o assoalho pélvico aqui. Mantenha ainda a respiração nasalada do ar entrando pelo nariz e saindo pela boca. Quem for para o chão, a gente vai trazer a estrutura das coxas e dos pés e segurar no dedão. Essa postura ajuda no relaxamento do assoalho pélvico. Aqui, sente o equilíbrio da sua pelve. Continua com a respiração nasalada, o ar entrando pelo nariz, saindo pela boca. E pequenas chacoalhadas com o corpo. A gente vai experimentar essa postura por mais algumas respirações e trazendo essa consciência da mente e do corpo conectado. Veja se é possível sentir o relaxamento dessa região, o espaço interno da respiração. Para quem tem dificuldade de trazer esses joelhos em direção à axila, vem deixando os dois joelhos juntos e trazendo a dobra da frente do pé. Pressiona os dois joelhos aqui e deixa a respiração e a postura trabalhar para vocês. Eu volto para a cadeira, mostrando aqui para quem não consegue ir para o chão. Então, aproveita para abrir o peito, nessa posição. Deixa a entrada de ar do nariz e a saída pelo nariz. Se sentir mais confortável, não tiver problema de labirinto, deixa a cabeça bem solta, o pescoço, a garganta liberada. Para que vocês possam deixar a respiração tomar conta de todo o tórax. Só mais um instante, deixando a postura trabalhar para vocês. Deixando o corpo pensar por vocês. Não racionalizando, mas chamando a mente para poder fazer esse scanner.
conscientizando dessa região. Então, esses movimentos que a gente está vendo hoje, eles são para gente acessar esse lugar, pensar nessa estrutura que é tão importante para esse alinhamento do nosso corpo, que acontece desde quando a gente é um embrião, apenas um embrião, e a gente vai para a nossa postura de pé. Então, deixa a cadeira próximo de vocês, se necessário. E a gente vai sentir agora a porção anterior e a posterior do assoalho pélvico. Eu vou fazer de lado para que vocês possam ver melhor. Então, o corpo como um todo vai direcionar o peso para frente. Então, se eu estou aqui e trabalho essa respiração nasalada do ar entrando pelo nariz, expandindo meu abdômen, soltando o ar, subo o elevador, deixando o abdômen vir para dentro e para cima. Então, eu preciso do alinhamento do ombro, da minha pelve e lá do meu tornozelo. Então, deixa as almofadas dos pés, principalmente a pressão do dedão no chão. O dedão tem uma conexão direta com o nosso assoalho pélvico. Então, sente que aqui, sem esforço algum, eu já tenho essa conexão do meu cinturão. Deixa a postura trabalhar para você. Pode ser que você sinta a parte de trás dos pés bem presentes, do tornozelo. Fica aqui. Então, eu expando o abdômen. Quando eu inspiro e ao soltar o ar, esse abdômen vem para dentro junto com o nosso canal, como se fosse um sugador mesmo, um canudo. Fica mais um pouco experimentando aqui essa postura. Então, o peso do nosso corpo como um todo está nas almofadas dos pés. Eu divido esse peso no dedão e no dedinho. E só mais uma vez, e venho trazendo esse corpo para o alinhamento. Agora a gente vai sentir um pouco a parte de trás, a porção posterior do assoalho pélvico. Como eu falei antes, é dividido pela parte anterior, onde se encontra o orifício da uretra e da vagina, e a parte posterior, onde a gente tem o orifício do ânus. E agora o peso do corpo como um todo vai ser levado para trás. Só que ao levar o peso para os calcanhares, eu tenho que pensar que eu não estou anteriorizando a minha pelve precisa ter o alinhamento com a cintura escapular, com o meu ombro. Então, esse cuidado é necessário para a gente sentir e perceber essa porção posterior. E mais uma vez aqui, eu entro com o trabalho da respiração. O ar entra pelo nariz, a minha barriga infla como uma bexiga, e ao soltar o ar lá do canal, eu venho sugando como se fosse um canudo. O abdômen vem para dentro e vem para cima, e faz essa conexão completa do corpo. Eu volto e vou transitar pela anterior, pela parte anterior e pela parte posterior. Então, eu transito um pouquinho, como se fosse aquele boneco
de posto que fica ao vento. Então, eu oscilo parte posterior e oscilo parte anterior. Oscilo parte posterior e oscilo parte anterior do assoalho pélvico. Uma coisa que é importante falar é que essa estrutura ela tem duas camadas, uma que é mais superficial e a outra que é mais profunda. Mais uma vez, eu estou lá atrás. Tento me conectar e perceber essa força que vem atrás, quando eu levo o meu corpo nessa direção, e ao oscilar para frente, eu trabalho essa conscientização da parte anterior do assoalho pélvico. Só mais uma vez. E vamos para a postura seguinte, que a gente vai abrir bem as pernas. Então, entra a organização do quadril. Vamos deixar os pés se voltarem para fora. Quando eu faço esse movimento, o meu cuidado é de não deixar essa pelve ir para frente e nem para trás, principalmente quando eu dobro o corpo para frente. Então, mantenha essa abertura na amplitude que você consegue fazer hoje. Caso tenha questão com equilíbrio, é só deixar a cadeira na frente e se apoiar, não tem problema. Abriu, voltou calcanhares para fora, dedos para dentro, extensão dos joelhos. Mantém o alinhamento da cintura escapular, dos ombros relaxados, olhar no horizonte, garganta aberta, espaço na cervical. E sente, novamente, a partir da respiração nasal, esse trabalho de conexão do diafragma respiratório e o diafragma pélvico, que é outro nome do assoalho pélvico. E a gente vai manter o alinhamento do quadril e vai deixar o corpo ir para frente. Aqui, quando eu desço esse corpo, eu procuro deixar os pés apoiados, pensando nessa tríade do pé, dedinho e meio do calcanhar, solta a cabeça. Se a sua cabeça tem muita vontade de ir para o chão, é porque você precisa agora entrar com o apoio, o suporte da cintura escapular, mantendo as mãos embaixo dos ombros, nesse alinhamento, e soltar a cabeça. Solta a cabeça e, novamente, experimenta a respiração. Fazer de lado. Quem tem questão do equilíbrio e não consegue chegar no chão, deixa a cadeira lá e se apoia. Pode dobrar os braços. É muito importante que o trabalho dos pés estejam juntos. Então, meu quadril não vai lá para trás. Eu trago o peso do corpo dividido no antepé e nos calcanhares. Traz novamente o apoio da respiração nasal para ajudar nessa assimilação do assoalho pélvico. A gente também pode ter um apoio em almofadas. Então, se tiver uma almofada por trás, é só trazer a almofada e apoiar. Aqui,
Mantenho agora o abdômen para dentro e para cima e venho trazendo novamente o corpo. Fechei. Se eu tenho em casa o meu tapete, os dois pés vão ficar na linha do tapete. Então, eu tenho uma linha reta. Como eu falei, esse assoalho pélvico, ele está conectado não somente com o nosso diafragma respiratório, mas ele sobe até a cama e também desce para os pés, dando esse papel, desculpa, de estruturação para o esqueleto. Então, aqui, nessa posição, eu deixo o alinhamento dos pés acontecerem, eu vou trazer as mãos para a cintura, vou abrir o meu peito e vou subir na almofada dos pés, mantendo o equilíbrio. E devagar eu venho voltando. Subo na inspiração. Sobe, 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 sobe. Caso tenha questão do equilíbrio, deixa a cadeira por perto e volta devagar. Mais uma vez, subi, deixei os braços ao longo do corpo para brincar um pouco com essa questão do equilíbrio e devagar desço. E a gente fecha para a última posição. Deixando os pés bem juntos. Aqui eu já coloco uma pressão desde os ossinhos do meu tornozelo, passando pelo joelho, até a raiz da minha coxa. Mantenho os pés juntos. Mais uma vez, se tem um problema com o meu equilíbrio, a cadeira deve estar sempre por pé. Porque agora eu vou subir novamente. Traz a mão para a cintura, abre o peito. Mantenham o alinhamento dos ombros, do quadril, do tornozelo e subiu. Ao subir, pressão, principalmente dos dedos maiores no chão. Vai tremer um pouquinho. Soltei o ar, o abdômen vem para dentro, junto com o assoalho pélvico, vem subindo ao mesmo tempo. Então, eu inspiro, o abdômen está solto, ele se expande como a bexiga. E solto o ar, o assoalho pélvico e esse abdômen vem subindo. Vem para dentro e para cima. Só mais uma vez. Eu venho inspirando, o abdômen expande. Solto o ar, vem trazendo esse abdômen para dentro, juntamente com o assoalho pélvico subindo, como se fosse um elevador em direção à garganta. E agora a gente vai deixar que as articulações dos pés, dos joelhos e do quadril estejam com a gente nesse movimento. Então a gente vai subir, pressão das almofadas dos pés, os calcanhares estão altos. Sente mais uma vez a porção anterior desse abdômen mais presente. E ao soltar o ar, eu venho trazendo o abdômen, o assoalho pélvico para cima. E vou lá para a postura da cadeira.
Tem uma cadeira de referência? Então, você vai observar que ao sentar na cadeira, os isquios se abrem. Fiquei aqui. Se eu posso, eu trago os braços à frente do corpo. E se eu posso mais um pouco, eu trago na direção das orelhas. O meu olhar vai para a ponta do meu tapete, caso eu tenha tapete. Ou à frente, eu olho no chão. Volto devagar com os dois pés enraizados no chão. Eu não consigo. Sem a cadeira, não tem problema, a cadeira está aqui. Segurou na cadeira e vem. Pensando, dobra de quadril, dobra do joelho e dobra do tornozelo. Fiquei. Deixe o seu corpo pensar por você nesse momento. Segura. Segura na cadeira. E 2 respirações aqui completas. Então, eu inspiro, expando o abdômen, solto o ar, o elevador acontece. Mais uma vez. E ao soltar o ar, eu venho subindo, subindo, subindo. Então, essas foram a primeira parte do nosso encontro de hoje, pensando nesse lugar de conscientização do assoalho pélvico. E a gente vai agora para a segunda parte. Então, a gente da cadeira, eu vou dar saltos e volto para a cadeira. Então, essa mão aqui na frente, estou na cadeira, saltei. A mão aqui na frente ajuda no equilíbrio. Lembrando que quando esse salto acontece, eu não deixo o joelho vir para frente. Então, na verdade, o que acontece é uma abertura dos isquios. E quando eu volto a ficar de pé, o fechamento dos isquios acontece e o sorriso da minha pelve simultaneamente. Perceba aí nesse momento como é que está a sua segurança para saltar. Então, saltei, sentei, levantei, saltei, sentei. Caso não possa, com o movimento do salto hoje, por causa do impacto, porque aqui, ó, acontece o alinhamento, o amortecimento que a gente precisa e que o assoalho pélvico tem também como função, um amortecedor das forças que vem de baixo e das forças que vem de cima. Então, quando a gente salta e tem um pequeno escape, então a gente tem que procurar um profissional que possa nos ajudar. Primeiro, são médicos ginecologista e a fisioterapeuta pélvica vai fazer uma avaliação. Porque muitas vezes a gente acha que, como eu falei lá atrás, é causa de fortalecimento. E não. Pode ser que o seu assoalho pélvico esteja tão contraído, que essa perda, né, do xixi também aconteça. Então, uma pessoa que vive, por exemplo, muito estressada, constantemente com medo, o seu sistema emocional interfere no assoalho pélvico. Então, a gente tem que cuidar do corpo como um todo. Então, muitas vezes a gente pensa somente na parte física e esquece da parte mental. Então, a parte mental organizada também é importante para a saúde do nosso assoalho. Se eu não posso soltar, vou lá caminhar e sentei. Caminhei e sentei. Caminhei e sentei, abrindo os isquios
deixando os joelhos atrás da ponta dos dedos. Mais uma vez, caminhei, sentei, sempre pensando no alinhamento, na acomodação do abdômen, nesse sentar. E agora eu volto com a segunda parte, dando os saltinhos, pensando nesse amortecimento. Saltei, sentei lá atrás. Pressão no joelho, só fica aqui mais alto. Então, não ultrapasse os sinais que o seu corpo está enviando para você. Daqui, a gente vai abrir. Dos saltos, a gente abre com cócoras. Fiquei de cócoras. Se eu preciso da cadeira, eu me apoio. Senão, as mãos vêm para o chão. Apoio da cadeira. Vou fazer de lado. Abrir bem. Deixa o joelho direito tocar no chão. Então, os pés estão ativados. Se eu não consigo descer com os calcanhares, não tem problema. Eu posso manter o calcanhar alto. Então, eu pressiono as almofadas dos pés, deixando os dedinhos bem apoiados, os dedos dos pés bem apoiados, e vou trabalhar na mobilidade desse quadril. Joelho esquerdo foi para o chão, abrir essa sola do pé e volto devagar. Mantenha o tronco alto. Joelho foi para o chão. Então, aqui eu tenho esse fêmur que roda para dentro da cavidade do quadril, o acetábulo, e volto. Deixo o joelho tocar no chão, mantenho o outro aberto. Voltei. Só mais uma vez. E o abdômen aqui está firme, em conexão com os músculos das nossas costas. E venho mais uma vez trazendo a direita e mais uma vez a esquerda. Peito aberto. No chão, mesma coisa. Fui lá. Toquei. Então, aqui é como se o nosso pé ajudasse no movimento. Acontece uma espiral lá no nosso tornozelo. E volto devagar. Daqui, segurei no calcanhar ou na cadeira e subi. Mais uma vez, desci. Bem aberto, acomodando o abdômen, sentindo esse assoalho pélvico. Subi. E volto devagar. Continuem fazendo o movimento por mais 3 respirações. Um último experimento, deixando o joelho em contato com o chão. E venho me organizando nos 4 apoios. Organizei os 4 apoios. Aqui entra a organização da nossa cintura escapular, o pescoço alongado, o olhar entre as mãos, joelhos alinhados com a pelve e a ativação do pé lá acontecendo. Subi o quadril, porque os meus 2 joelhos vão sair do chão. E eu entro numa prancha de joelhos. Então, aqui eu vejo o trabalho do core acontecendo. E eu vou juntar esses 4 apoios com aquele salto. Volto, trazendo os 2 joelhos no ar. Mais uma vez, amortecendo o salto, eu volto para o lugar. Se hoje você não consegue realizar a postura, a gente fica somente aqui, que esse trabalho já me mostra essa conexão do core tão necessária
necessária na organização do nosso assoalho pélvico. Volta os dois joelhos. Respira, abrindo lá atrás os discos dos calcanhares. Deixa devagar a sua testa vir para o chão. Ou vir para um apoio de uma almofada. E nessa posição, deixa a pelve livre. As mãos podem ficar em um lugar onde for mais confortável. E só sente como o seu corpo assimilou esse trabalho hoje. Fica nessa posição. Pode deixar a cabeça girar, se for mais confortável, porque muitas vezes a gente pode se sentir sufocado aqui. Então, deixa a cabeça virar para o lado que for mais natural para você. E só deixa a respiração tomar conta de todo o corpo nesse momento. Então, a gente está indo para a parte do relaxamento. Fica aí mais uns instantes. Perceba essa expansão do tronco, expansão do abdômen, dos pulmões, nessa respiração final. Então, inspira, deixa a expansão do abdômen acontecer. E ao soltar o ar nessa posição da criança, deixa o elevador, a suspensão do assoalho e do abdômen vir. Mais uma vez. Deixa o ar entrar, expandindo o abdômen. Solta o ar, deixando o assoalho, o canal subir. E, ao mesmo tempo, esse abdômen ir para dentro, se conectando com esses músculos importantes do nosso core. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Se gostou, compartilha com os amigos. Na segunda-feira que vem, a gente tem uma outra professora facilitadora. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente vem finalizando a nossa aula, saindo dessa posição da criança, nos sentando sobre os nossos calcanhares, ativando nesse finalzinho ainda os pés. Então, deixa os pés agora com o peito do pé no chão, dedos maiores voltados para dentro. Se precisar, deixa um apoio para fazer a sustentação da pelve. Aqui eu não posso ter dor de contato. Então, se eu tenho dor de contato, vai lá e dobra o seu tapete. Sentou? E aqui a gente vem fazendo o fechamento do nosso encontro de hoje. Então, traz as mãos no centro do peito. Deixa a respiração fluida, o mais natural. E vem agradecendo a possibilidade de, numa segunda-feira, de começo do mês, estar trazendo movimento para a sua semana. Obrigada!
Obrigada, pessoal, e a gente se vê no nosso próximo encontro.